Boa noite, meus irmãos. Que a paz e a luz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossa mente e em nossos corações. Hoje nós vamos pensar juntos a respeito dos desafios da vida em família. Todos nós somos espíritos imortais. Já reencarnamos tantas e tantas vezes. André Luiz nos afirma no livro Libertação que há pelo menos 40 mil anos nós estamos morejando nas faixas inaugurais da razão. Já vivemos muitas vidas, já estivemos em muitos lugares, já ocupamos posições sociais as mais diversas. Ora, nós estivemos no alto da cadeia social, ora, perambulamos pelas ruas. Experiências que fizeram com que hoje nós fôssemos o que nós somos. Cada um de nós é um ser único. Esta unicidade aparece inclusive no corpo físico, as impressões digitais que não se confundem, a coloração da íris dos olhos, a entonação de voz, tantos caracteres que nos fazem ser entidades únicas. E como entidades únicas, nós somos reunidos para uma vida em família. Cada um com as suas diferenças, cada um com as suas experiências. O Instituto da Família marca um novo momento na história da humanidade. Emmanuel nos fala no livro A Caminho da Luz da grande herança que nos foi deixada pelos romanos através do Instituto da Família, que era baseado no respeito, era baseado na glorificação das virtudes. E assim, a humanidade caminhou até que nós chegássemos nos dias atuais. No livro dos Espíritos, na questão 204, Kardec pergunta se a família é instituída no plano espiritual ou se a família tem antecedentes espirituais, e eles respondem que sim. O próprio Emmanuel, no livro Consolador, a questão 275, ele vai nos falar que todos nós fazemos parte de uma família que não é fruto do acaso, mas que foi construída uma vez no plano espiritual. E por que nós nos reunimos? Nós vamos nos reunir com os queridos do nosso coração. Há entes dentro da nossa família que nos encantam, que a simples lembrança deles nos enche o coração de alegria, mas nem todos são assim. São colocados juntos de nós alguns espíritos com os quais nós temos que nos harmonizar. E a única forma de existir uma fraternidade universal é através da reencarnação. Qual de nós não se encanta diante de um recém-nascido? Até as feras lambem as suas crias. E nós somos abençoados com o esquecimento do passado. Nós não nos lembramos. Quem é aquele que partilha comigo a jornada? Quem é aquele que eu embalo nos braços como filho adorado? Quem é aquele companheiro que está ao meu lado? A misericórdia divina não nos permite conhecer. E todos nós somos envolvidos pelo véu do esquecimento para começarmos um novo plantio, para começarmos uma nova caminhada. Quando nós observamos os irmãos, filhos dos mesmos pais, criados dentro dos mesmos valores, com as mesmas oportunidades de estudo, nós vamos ver que cada um é um. Não existem duas pessoas, ainda que sejam gêmeos idênticos, que agem da mesma maneira. Não raro, pais de gêmeos idênticos
afirmam: um parece temperado com mel e o outro parece temperado com vinagre. Enquanto para um tudo é alegria, para o outro está tudo errado. Mas será que isto é uma fatalidade? Não. Para isso é que nós nos reencarnamos. É para isso que nós fazemos parte de uma família, para que todos se ajudem. Emmanuel nos diz que o lar é um templo no qual os espíritos precisam se educar. E ali estão os grandes professores da nossa vida. Joana de Ângeles nos fala dos inimigos queridos. Aquele filho querido, mas absurdamente ingrato, que não compreende os nossos esforços. Aquele companheiro, aquela companheira que está sempre de mau humor, está sempre pronto a criticar os menores atos. Aquele irmão que se afasta voluntariamente. E aí ela vai descrevendo uma série de situações. São os chamados inimigos queridos. Aqueles que fazem parte dos nossos laços consanguíneos. E que são os grandes professores da nossa vida. Aquele companheiro incompreensivo é o professor de paciência. E se ele não estivesse ali, nós não trabalharíamos a paciência. O filho ingrato, para o qual se tem que repetir inúmeras vezes a mesma lição, é o professor de humildade. Se ele não estivesse ali, nós não trabalharíamos a humildade. Os bons mentores nos mostram que todas as situações que ocorrem na nossa existência concorrem para o nosso bem, para o autoaprimoramento. Se nós vivêssemos uma vida sozinhos, nós não iríamos evoluir. Nós precisamos do outro para verificar o nosso aprendizado. É assim que eu preciso seguir. A família, a base da sociedade. André Luiz mostra para nós, nas suas obras, uma série de exemplos de família, mas ressaltando sobretudo, meus irmãos, que por mais difícil que seja a família, pelo maior número de espíritos desarmonizados e desequilibrados que fazem parte daquela família, existirá sempre alguns elementos que permanecem no plano espiritual e que estão interessados em auxiliar, estão interessados em acolher. Aí nós vamos ver no livro Nosso Lar. No livro Nosso Lar, há um senhor que toda a vida trabalhou muito e que amealhou uma grande fortuna. O livro foi psicografado há muitos anos, antes da década de 50, e lá se fala em 1.500.000, alguma unidade monetária. Este senhor, ele foi vítima de eutanásia, ou a morte suave, aplicada pelo próprio filho, para o qual ele pagou todos os estudos na área da medicina. Ele estava adoentado, e o filho, com a desculpa de que o pai estava sofrendo muito, ele aplica o soro da boa morte. Ele envenena o pai. O espírito deste senhor já foi recolhido a nosso lar e ele está furioso com o filho. Ele sente tanto ódio que ele manda emanações, ele manda energias
de morte para toda a sua família. André Luiz descreve para nós que os 2 irmãos estão em litígio com as 2 irmãs por causa da fortuna. Que a esposa foi recolhida ao manicômio inteiramente louca. E há ali, no plano espiritual, uma jovem já mais elevada, de nome Paulina, e ela conversa com o pai, tentando demovê-lo daquele sentimento que ele possui em relação aos filhos e em relação à esposa. E ela fala com ele algumas coisas que são extremamente importantes para nós. Ela conta ao pai que inúmeras vezes ela voltou ao lar para intuí-los a respeito do comportamento que eles estavam tendo. O casal se preocupou demais em amealhar uma grande fortuna e esqueceu de educar os filhos. Então ela diz para o pai: a maior herança é dar aos filhos condição de trabalhar e ter uma evolução ou uma educação moral. A maior herança não são os valores amoedados. Ficaram tantos valores amoedados que não fazem bem para ninguém naquela família. É tanto que eles estão em guerra uns contra os outros. E uma entidade explica para André Luiz que esteve junto do filho médico, tentando demovê-lo da ideia de eutanásia, mas ele estava totalmente impermeável. Diante de si, ele só via o enorme patrimônio conseguido pelo pai. As intuições. A nossa casa, será que possui um ambiente adequado para receber as intuições dos bons espíritos? Porque ali nós estamos reunidos num processo de educação espiritual, de evolução. Constantemente, os bons espíritos que não se cansam de estar ao nosso lado estão ali. Mas será que nós conseguimos captar a mensagem deles? Ainda no livro Nosso Lar, André Luiz, o médico sanitarista, que viveu na cidade do Rio de Janeiro, que é recolhido depois de passar 8 anos no umbral, recebe o tratamento, e ele, ainda em fase de tratamento, recebe a visita da sua mãe. Ele se encanta, o coração se enche de alegria, e ele retorna à fase da infância, quando ele, pequeno, era aconchegado pela mãe, e ele começa a conversar com ela. Mas, imediatamente, a conversa se volta para as lamúrias, para as reclamações. E a mãe de André Luiz, que é uma entidade já, que está num plano superior à colônia Nosso Lar, ela fala com ele: vamos aproveitar a alegria do reencontro e vamos deixar as lamúrias de lado. Isso é uma observação importante para nós. Porque, apesar de sabermos que o lar é o templo de educação dos espíritos, muitas vezes nós tornamos o nosso lar um campo de lamentação, de lamúrias, de reclamação. A energia da reclamação é muito pesada, é muito difícil. A pessoa que está sempre reclamando, sempre achando tudo difícil. Há um terapeuta já desencarnado, chamado Edgar Soares, filho da mentora espiritual, a irmã Ló, Sr. Jair Soares, também mentor espiritual. E ele escreveu um livro, Compromisso com Alegria. E ele nos fala da necessidade de todos nós sermos alegres, que as vibrações da alegria
são profundamente positivas. E no livro Consolador, se pergunta para Emmanuel se Jesus era alegre, e Emmanuel responde, ele era muito alegre. Ele só se tornava mais sério e enfático quando ele tinha que conversar questões doutrinárias com os fariseus e com os levitas. Mas ele era alegre. Ele pregava à beira do mar, ele pregava sobre a montanha. Na natureza, ele era uma pessoa alegre. No livro Compromisso com a Alegria, o Edgar Soares, ele dedica esse livro ao Pai que deu a ele autorização para ser feliz, para ser alegre. Há algum tempo atrás, existia uma crença que a alegria não combinava com juízo, com seriedade. Os antigos tinham um provérbio terrível, muito riso é sinal de pouco siso. Que isso? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Há tantas pessoas carrancudas, extremamente sérias, e que fazem milhões de coisas com as quais vão ter que trabalhar durante décadas, ou séculos, ou milhares de anos. Nós precisamos ter alegria no nosso lar. Nós precisamos ter cuidados dentro do nosso lar. Sempre que formos falar alguma coisa com alguém, nos colocarmos no lugar da pessoa. E se fosse eu que estivesse ouvindo isto? E se fosse eu? Mas Paulínia adverte o pai, não são valores amoedados que vão fazer com que as pessoas caminhem de uma forma positiva. É o senso de responsabilidade, são os valores morais e a oportunidade de ter um trabalho digno, quer dizer, de se manter, de subsistir. A mãe de André Luiz, o pai de André Luiz também possuía muitos valores amoedados, mas havia um contrapeso na casa, a mãe de André Luiz, que era um espírito jamais evoluído. Era próxima dos filhos. Tinha uma preocupação com a formação dos filhos. E ela narra para André Luiz uma coisa interessante. Ela vai reencarnar. Apesar de estar numa colônia espiritual muito superior ao nosso lar, ela vai reencarnar. Ela vai reencarnar porque ela precisa auxiliar 2 filhas que estão nas zonas umbralinas. Uma outra, que era um espírito elevado, desencarnado, que auxiliava no controle da família, reencarnou. E ela própria vai reencarnar. Vai consorciar e vai receber por filhas do coração 2 entidades, 2 companheiras do marido. Aparentemente, o marido era um homem íntegro, trabalhador, frequentava, tinha uma religião, comungava todos os domingos. Então, a aparência, o culto externo, ele fazia com a maior seriedade. Mas como no mundo espiritual o culto externo tem valor na medida em que ele faz com que nós analisemos a nós mesmos, tentemos nos corrigir, tentemos caminhar segundo as leis morais, ele está em graves dificuldades. E por mais que a mãe de André Luiz, que é a esposa dele, tenta subtraí-lo àquela condição em que ele está, ela não consegue. Ela vai reencarnar e vai receber esta turma toda em casa. Daí, dá para nós termos uma ideia
das dificuldades que são colocadas dentro de um lar. A mãe vai reencarnar, vai receber 2 amantes do marido como filho. Outra encarnação que André Luiz nos fala, a reencarnação de Sigismundo. O triângulo Sigismundo, Raquel e Adelino está no livro Missionários da Luz. Esse triângulo amoroso, que aconteceu há mais de 100 anos atrás, Adelino e Raquel já eram casados. Então, o casamento não é uma só vez, né? Ele pode acontecer outras vezes com a mesma pessoa, em outras reencarnações. Adelino e Raquel eram casados. E Sigismundo se apaixona por Raquel. Os 3 voltam ao plano espiritual em péssimas condições. Raquel volta como uma mulher adúltera. Adelino volta como uma pessoa que foi assassinada e foi incapaz de perdoar. E Sigismundo volta como assassino. 100 anos depois de muita instrução, depois de muito sofrimento nos planos espirituais, os 3 vão voltar à cena. Adelino e Raquel já casaram, têm um filhinho, e vão receber como segundo filho Sigismundo. Imagina. Aí a gente fala assim, mas como assim? O ambiente da casa. Será que vai ser alguma coisa muito fácil? Sigismundo ainda está desencarnado, levado pelos mentores espirituais para se aproximar do casal. Só a proximidade dele já faz com que Adelino entre numa vibração terrível. Ele tem medo. Ele passa mais tempo no trabalho. Só a proximidade. É fácil? Nenhum de nós ousaria dizer que é fácil. Porque as vibrações, nós ficamos com elas. De uma forma muito simples. Há pessoas que às vezes nós vemos pela primeira vez nesta encarnação e falamos assim, eu não sei porquê, mas eu gosto tanto de fulano. Nós mal conversamos, nós nem nos conhecemos tanto, mas eu gosto tanto. E outras pessoas, nós falamos o contrário. Eu não sei porquê. Meu anjo da guarda embola a asa com o de fulano de tal. Ainda põe a culpa no anjo da guarda, não tem isso? Meu anjo embola as asas com o anjo de fulano. Porque o véu do esquecimento, ele funciona. Mas as vibrações, elas permanecem. Há pessoas que nós adoramos estar juntas, outras não. E aí, nós ficamos pensando, mas será que tudo isso é colocado na mesma família para ficar como a maldição do faraó? Fulano não gosta de fulano, que não gosta de fulano. Não, é o contrário. É para que nós nos harmonizemos. E não há um projeto reencarnatório impossível de ser cumprido. Nós precisamos estender as mãos. Este véu do esquecimento, as vibrações do planeta são difíceis? Com certeza. Há um livro chamado Renúncia, ditado pelo Espírito Emmanuel, na psicografia abençoada de Chico Xavier. Alcione é um espírito tão evoluído que ela não habita mais a atmosfera fluídica da Terra. A colônia dela é muito superior. É muito superior.
ela habita já um mundo feliz. Não é um mundo celeste, mas é um mundo além de mundo regenerado. E ela resolve reencarnar no planeta para ajudar Pólux, porque todos nós queremos ajudar os queridos do nosso coração. Claro que queremos. É um sentimento que nós trazemos. O mentor dela, Antênio, conversando com ela e ouvindo a solicitação de descer para o planeta Terra, mesmo sabendo de toda a evolução que ela possui, ele fala dos perigos de estar reencarnado. Ele vai dizer para ela: olha, as vibrações do planeta são extremamente pesadas. E ainda que seja um espírito missionário, ele não está livre das vibrações do planeta. As vibrações são difíceis. E quando se percebe que o espírito é muito elevado, ele passa a ser perseguido. Aí nós vamos analisar Jesus, super perseguido. Sócrates, perseguido. Gandhi, assassinado. Sim ou não? As perseguições, muitas vezes gratuitas. Então, o instrutor espiritual fala com Alcione. E lá na Terra, você não consegue lançar mão de imediato das suas qualidades espirituais. Você vai ter um empreendimento extremamente difícil e que não se sabe exitoso. É interessante nós pensarmos sobre isso, porque antes de reencarnar, nós fazemos todas as promessas. André Luiz nos afirma que nós somos os campeões, os heróis das promessas e também os campeões das reclamações. Qualquer coisinha, nós, meu Deus, por que eu? Nossa, está difícil, está árduo. No Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, isso não está nos 4 evangelhos. No nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, é afirmado para nós: não colocarei fardo pesado sobre ombros frágeis. Ou seja, nós somos muito maiores do que as nossas dores, do que as nossas tribulações. Muito maiores. Desencarnados, nós somos muito maiores do que encarnados. Encarnados, nós estamos diretamente sujeitos às vibrações do planeta. Estamos sujeitos às necessidades básicas: vestuário, alimentação, abrigo, segurança. Quando nós estamos desencarnados, não. Então, as dificuldades de estarmos reencarnados são muito grandes, muito grandes. E aí nós pensamos, qual é o recurso que nós temos então? Qual é o recurso de pacificação de nós mesmos? Porque já está registrado lá no Antigo Testamento, quando é anunciado que Sodoma e Gomorra serão aniquilados. O anjo do Senhor recebe a seguinte pergunta de Ló: e se houver 100 homens justos? O anjo fala: se houver 100 homens justos, não haverá aniquilação. Aí ele pensa melhor, fala: se for 50? O anjo responde: não. E se for 10? Não.
Mas ele não se lembrava de 10 homens justos. E aí, quando se vê que apenas ele, o homem justo, a cidade vai ser destruída, e ele é convidado para se retirar dali com toda a sua família, Ló, o homem justo. Mas a mulher de Ló olha para trás. O aviso era para que ninguém olhasse para trás, porque ia haver uma chuva de fogo e cinzas sobre a cidade. Mas a mulher de Ló, ela se vira para trás. E quando ela se vira para trás, ela se transforma em uma estátua de sal. Na vida em família, nós não podemos olhar para trás, a não ser para lembrarmos das coisas boas, a não ser para trazermos ao presente as alegrias, as coisas positivas. Porque alguma coisa que perturba muito a família é alguém que vive no ano da graça de 1949. Você olhou para mim com uma cara de repreensão. Então, ano assim, 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 você falou mais alto. Então, ano assim... Não, meus irmãos, nós temos que viver o aqui e agora. E a gente custa dar conta do aqui e agora. Se nós ficarmos desenterrando coisas do passado, não. Nós nos tornaremos pessoas rancorosas. Todos nós erramos. Isso é um fato. Todos nós. Todos nós erramos. Às vezes erramos porque queremos. O evangelho está assim, mas eu vou fazer o contrário. Aí erramos porque queremos e vamos arcar com as consequências. Mas na maioria das vezes, nós cometemos equívocos. Nós erramos sem querer. Às vezes é uma palavra mal falada, às vezes é uma expressão facial, às vezes é uma entonação, às vezes é uma tarefa que nós não fizemos. Nós temos que olhar para os nossos companheiros de jornada e saber que eles cometem erros, nós também cometemos. Se eu ainda estou na fase de achar que eu não erro de jeito nenhum, eu ainda não cheguei nem na fase de reconhecer os próprios erros. Todos nós cometemos equívocos. Todos nós erramos. E precisamos perdoar para que nós sejamos perdoados. Jesus não nos diz: tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles. Meus irmãos, nós somos aglomerados de espíritos imortais, muito diferentes uns dos outros, porque nós vamos aprendendo uns com os outros. Tem alguns mais elevados espiritualmente, outros menos, alguns inteligentíssimos, outros menos, por aí vai. Mas nós precisamos usar as armas do Evangelho. Nós precisamos orar dentro das nossas casas. Culto do Evangelho no lar. Às vezes nós nos esforçamos, tiramos os móveis do lugar, limpamos, lavamos. A limpeza material, mas esquecemos da limpeza fluídica. Esquecemos que o culto do Evangelho cria uma barreira magnética ao redor do nosso lar. No livro Os Mensageiros, André Luiz está chegando ao Rio de Janeiro a primeira vez para trabalhar como cidadão do nosso lar. E ele fica impressionado. Há tantos espíritos desorientados pelas ruas, alguns escondidos debaixo das marquises porque estava chovendo, e eles não têm nem noção que estão desencarnados. Outros dentro dos carros de passeio,
outros dentro do bonde, do ônibus, entram e saem livremente pelas casas, influenciando os invigilantes. Porque eles muitas vezes nos usam, a nós reencarnados, como seus instrumentos de perturbação e de discórdia. E André Luiz vê que entram e saem nas casas, dão os braços para as pessoas que estão caminhando para seguir até a casa. Mas ele nota que em uma casinha lá do subúrbio, estes nossos irmãos que precisam de oração e de amor para evoluírem, eles não tinham livre acesso. E André Luiz pergunta para o seu instrutor, por que ali eles não entram? E daí a pouco ele tem a resposta. A mãe chama os filhos para fazer o culto do Evangelho no lar. E André Luiz tem a oportunidade de ver que ali na família as meninas eram entidades que vinham de nosso lar para auxiliar. E o rapazinho, não, o rapazinho vinha de zonas de sofrimento. E quando a mãe chama para a oração, ele vai não como quem quer ir, mas ele vai como quem obedece. Ó, uma coisa importante demais para todos nós. Às vezes as pessoas dizem assim, eu vou deixar meu filho sem religião. Quando ele quiser, ele escolhe uma. Sabe quando que vai escolher? Nunca. Nunca. Nunca vai escolher. Nós precisamos pensar nestes aspectos com muito carinho em relação a nossos filhos. As 4 menininhas, que eram entidades vindas de nosso lar, espíritos já com conquistas, iam de bom grado, logo que precisava mais, que era uma entidade, um espírito reencarnado, difícil, ele não queria fazer o culto, mas ele vai como quem obedece. Meus irmãos, atualmente nós precisamos pensar muito nisso nas nossas famílias. Se o espírito está reencarnado, ele pode ser evoluído do jeito que for. Ele tem que obedecer. Ele tem que obedecer àqueles que são os pais. Um problema sério da sociedade atual é que não raro você vê alguém dizer, meu filho ou meu neto é tão evoluído, tem 4 anos, ele manda na casa toda. Come a hora que quer, dorme a hora que quer, xinga quem ele quer, ele é evoluidíssimo. Isso não é marca de evolução, pelo contrário. E uma outra coisa que está sendo muito difundido, só espíritos missionários, não. Basta ler o capítulo 18 do livro A Gênese, que nós vamos ver que tem espíritos missionários, mas tem entidades dificílimas reencarnando. Para quê? Para serem educadas. Aí, ao invés de serem educadas, viram os pequenos tiranos do lar. Há um educador, um psicólogo, Isama Tibi, que ele diz, tem um livro com esse nome, quem ama, educa. É lógico, porque educar é trabalhoso. Educar é extremamente trabalhoso. Nós precisamos nos educar para educar. Mas nós, às vezes, temos uma vida tão atravessada que nós gritamos com os meninos, cala a boca! Fala baixo! Estamos passando para ele a mensagem, grita. Se você bater no seu colega, eu vou te dar um tapa. Ué, pode? Se nós queremos ensinar a falar baixo, nós precisamos falar baixo. Porque a criança aprende o que vive.
ela aprende o que ela vive. Antigamente, né? Agora todo mundo usa celular, mas antigamente as pessoas... Olha, meu filho, não pode falar mentira. Falar mentira é muito feio. Aí o telefone toca, se for fulano, fala que eu saí. Que mensagem que eu estou passando para o meu filho? Fala mentira, quando for conveniente. Por isso é que para nós evangelizarmos, nós temos que nos evangelizar. Para educar, nós temos que nos educar. E a família, no momento atual, passa por graves dificuldades. Gravíssimas dificuldades. Há uma mensagem de Bittencourt Sampaio, no qual ele fala da derrocada moral do planeta Terra. A psicografia de Chico Xavier. A noite moral. Um dos aspectos é a massificação. A massificação é alguma coisa gravíssima. A massa nunca foi boa coisa. Desde a época de Jesus, no domingo de Ramos, atira os mantos sobre o chão, era o tratamento que era dado aos reis, para que Jesus pudesse entrar em Jerusalém. Na quinta-feira, eles estavam gritando, crucifica-o, crucifica-o. A massa vai para onde o vento toca. E quando a pessoa está em massa, ela não analisa as consequências dos seus atos. A massa não raciocina. Por isso, quando as nossas crianças começam a dizer, todo mundo bebe com 12 anos. Bebe o quê? Uma cerveja, uma cachaça. Como assim? Todo mundo bebe. Oh, mas você não é todo mundo. Nós precisamos ficar atentos com estes aspectos. Nós precisamos sair da multidão. Zaqueu só viu Jesus porque ele correu à frente da multidão e subiu num sicômoro. Há vícios, drogas lícitas, aceitas pela sociedade, com as quais nós temos que tomar muito cuidado. A ciência já nos auxilia, já nos mostra uma série de coisas. É um grave desafio da família. Ah, todo mundo é assim. Mas se fosse para você ser todo mundo, não precisava ter nascido aqui, dentro da minha casa. O culto do Evangelho. No culto do Evangelho, nós temos a oportunidade de conversar, de discutir, de mostrar valores para os nossos jovens. Porque estar reencarnado não é fácil. Jesus diz aos seus discípulos, já no horto, quase preso, ele diz, vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É claro que ele não estava falando de carne, ele estava falando do fato de estar reencarnado. O fato de estar reencarnado obscurece a nossa visão. Quantas vezes nós recebemos o espírito missionário no nosso lar e deixamos que ele se perca pelos caminhos do mundo? Vigilância em relação a nós, vigilância em relação àqueles que estão sobre a nossa tutela. Esse é dos maiores desafios da família nos dias atuais. Lembrando para nós que uma das causas da derrocada do Império Romano foi a quebra do Instituto da Família. Os filhos criados como seres mimados, egoístas e rebeldes,
a liberação dos costumes e a liberação da maledicência das intrigas em todos os caminhos. Meus queridos irmãos, a família é a base da sociedade. Se nós queremos uma sociedade melhor, nós temos que fazer aquela reflexão que um filósofo brasileiro faz. Ele fala que muitos pais dizem assim: que mundo eu vou deixar para os meus filhos? Nós temos que inverter a pergunta: que filhos eu vou deixar para o meu mundo? Que Jesus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos abençoe, nos dê força, coragem, paciência, humildade, para que nós consigamos estabelecer dentro do nosso lar um império de equilíbrio, de paz e de alegria. Muito obrigada, boa noite.